Abraão, no hebraico, significa pai de uma multidão, o fundador da nação hebreia. Até Gênesis 17, 4 e 5, ele é chamado de Abrão, que significa pai da elevação ou pai exaltado, embora o sentido deste nome seja incerto. O nome mais longo, evidentemente, foi adotado por causa da promessa de sua numerosa posteridade. Primeiro, fontes informativas. A narrativa do Antigo Testamento em Gênesis 11, 26 ao capítulo 25, 18 é primária e importantíssima, mas muitas descobertas arqueológicas têm aumentado nosso conhecimento sobre a época e o mundo de Abraão. Segundo, história primitiva. Ele era nativo da Caldeia. Por meio de Éber, estava na 9ª geração depois de Sem, filho de Noé. Seu pai foi Terá, que teve 2 outros filhos, Naor e Harã. Harã morreu cedo, deixando seu filho Ló, que se apegou ao seu tio Abraão. Harã também deixou 2 filhas, uma das quais, Sara, tornou-se esposa de Abraão. Lemos em Gênesis 20, 12, que Abraão chamou Sara de irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Mas alguns eruditos compreendem que o hebraico diz que Harã era meio-irmão de Abraão, e neste caso, Sara seria sobrinha de Abraão. De acordo com o hebraico elementar, isso poderia ser indicado chamando-a de irmã de Abraão, mas essa questão é bem disputada. Abrão nasceu em cerca do ano 2333 a.C., em Ur dos Caldeus, Gênesis 11, 28. Mas todas essas datas antigas são questionáveis e incertas. Nada sabemos sobre a sua vida, senão quando ele já tinha 70 anos de idade. Há tradições que procuram preencher os claros, mas, muito provavelmente, sem base nos fatos. Terá é apresentado como um idólatra e fabricante de ídolos. Terceiro, Ur dos Caldeus. A arqueologia moderna usualmente identifica essa cidade como a atual Tel el-Mukyar, a 15 quilômetros a oeste de Nazireie, à beira do rio Eufrates, no sul do Iraque. Terá viajou por cerca de 1000 quilômetros de Ur até Harã, localizada à beira do rio Balik, tributário do Eufrates, onde ele se estabeleceu. Gênesis 11, 26 a 32. Existem lendas que dizem que Abraão, desgostoso com a idolatria do seu povo, foi perseguido por Nimrod e foi lançado em uma fornalha acesa, embora tivesse sido livrado da morte por um milagre. Alguns acreditavam que Abraão trouxera a astronomia, a mesma astrologia da Caldeia, para o Ocidente, tendo ensinado essa ciência aos egípcios. Joséfo comentou isso. Mas nada se sabe quanto à exatidão destes relatos, e o próprio Joséfo duvidava da maioria deles. Quarto, a chamada de Abraão. Abraão tinha 60 anos de idade quando sua família deixou Ur e foi para Harã. Não sabemos dizer o motivo da imigração, embora Joséfo tenha dito que a razão foi a tristeza de Terá ante a morte de seu filho Harã. Mas o trecho de Judite, um escrito apócrifo do período neotestamentário, capítulo 5, versículos 6 a 8, afirma que o motivo foi a revolta contra a idolatria. Outros supõem que a mudança de lugar teve razões econômicas a fim de buscar algum lugar mais próspero. Com a idade de 75 anos, Abraão, sua esposa Sara e seu sobrinho Lot, com suas possessões, em resposta à chamada divina, partiram para a terra de Canaã, cerca de 650 quilômetros de Harã. Durante a jornada, pernoitaram em Siquém e Betel, conforme Gênesis 12, 1, quanto à chamada de Abraão por parte do Senhor. A princípio, ele se estabeleceu no Negueb, mas, devido a um período de escassez, continuou sua viagem até o Egito. Devido à beleza física de Sara, ela foi atraída pela atenção do faraó. Mas a providência divina interveio mediante pragas, impedindo qualquer consternação.
Após a crise, Abraão retornou do Negueve, segundo Gênesis 12, 1 ao 20. Posteriormente, mudaram-se para as vizinhanças de Betel, e a prosperidade ditou que Abraão e Ló deveriam dividir suas possessões, tornando-se independentes um do outro. Abraão permitiu que Ló escolhesse o seu território, e este escolheu o Vale do Jordão e a cidade de Sodoma. Abraão estabeleceu-se na área de Hebrom. Invasores vindo do norte arrebataram cativos a Ló e aos reis do Vale do Jordão. Abraão combateu-os, havendo grande matança, e dos despojos deu dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Gênesis 14, versículo 1 ao 24. Quinto, o herdeiro. Não tendo filhos, Abraão nomeou Eliezer de Damasco como seu herdeiro. Mas Deus lhe prometeu, mediante um pacto, um filho e a posse da terra. Gênesis 15, 1, 21. Passaram-se 10 anos sem o nascimento de um filho. Então Sara deu Agar como concubina a Abraão, e assim nasceu Ismael. Porém, com o tempo, mãe e filho foram rejeitados e enviados ao deserto. Abrão tornou-se Abraão, pai das multidões, como sinal da certeza do nascimento de um filho e herdeiro. A circuncisão foi instituída como sinal do pacto. Gênesis 17, 10 ao 14. Nesse ínterim, Ló caiu em dificuldades e em pecado, e o anjo advertiu de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e que não demorou cumprir-se. Na fuga, a mulher de Ló foi castigada por sua teimosia e foi transformada em uma estátua de sal. Mediante incesto com seu pai, inconsciente este do que estava sucedendo, suas filhas engravidaram de Ló. E nasceram Moabe e Amon, cujos descendentes tornaram-se os Moabitas e os Amonitas, conforme Gênesis 19, 24 ao 38. Várias vicissitudes, incluindo o incidente em que Abimeleque quisera tomar Sara como mulher, segundo Gênesis 21, não puderam impedir o cumprimento da promessa. E assim, através da intervenção divina, Isaque nasceu, quando Sara estava com 100 anos de idade. Gênesis 20, 1 ao 18. Nesse ínterim, divinamente preservado, Ismael migrou-se para o deserto de Param, onde haveria de tornar-se pai de uma grande nação, de acordo com uma promessa divina. O incidente que envolveu a tentativa de Abimeleque tomar Sara como esposa é muito revelador quanto aos costumes da época. Um rei local tinha autoridade para dispor das visitas do seu talante, incluindo as mulheres casadas ou solteiras, e até mesmo aquelas que meramente passassem pelos seus domínios. Provavelmente, Abraão disse que Sara era sua irmã por ter temido que poderia ser morto se o rei soubesse que ela era sua mulher e quisesse tê-la. Portanto, Abraão arriscou-se a deixar Sara terminar no harém do rei, a fim de continuar vivo. A intervenção divina deu solução à crise. Algumas vezes é disso que precisamos. Sexto, a prova da fé. Deus, segundo Abraão tinha certeza, requereu a imolação de Isaque quando este estava com cerca de 20 anos de idade. Sem dúvida, ainda havia sacrifícios humanos na época, ou Abraão não teria dado ouvidos ao impulso interior para realizar tal sacrifício. O fato de que Isaque era herdeiro único tornou extremamente difícil a decisão. A fé de Abraão se mostrou profunda, conforme lemos em Hebreus 11, 17 e 19. Fé tal, confiando denodadamente na provisão divina. Gênesis 22, 7 ou 8. Isaque foi poupado da morte por intervenção divina. Os eruditos e críticos da Bíblia têm discutido desde há muito tempo sobre essa narrativa. Orígenes e outros dos primeiros pais da igreja viam no relato sentidos místicos e alegóricos importantes.
embora defendendo a ideia de que Deus jamais ordenaria realmente um sacrifício humano, embora se tratasse apenas de uma prova de fé. Sem dúvida, eles estavam com a razão em sua contenção. O patriarca agiu de boa fé, crendo que o sacrifício humano estava sendo requerido da parte dele. Porém, cumpre-nos supor que ele deve ter chegado a algum mal entendido sobre a questão. Seu pano de fundo cultural religioso deve ter confundido sua mente de algum modo. Nosso conceito de Deus avançou além do de Abraão por essa altura de sua vida. 7. Sara faleceu em Kiriat Arba com 126 anos de idade e foi sepultada na caverna do campo de Macpela, Gênesis 23:1. O local, na área de Hebron, tornou-se o local de sepultamento da família. 8. Com 40 anos de idade, Isaac obteve noiva na Mesopotâmia, por intermédio do servo Eliezer, que concebeu Rebeca, filha de Naor, para ser esposa do seu filho Abraão. 9. Abraão faleceu com a idade de 175 anos, tendo sido sepultado por seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macpela, Gênesis 24:1 ao capítulo 25:18. 10. O caráter de Abraão. A despeito de suas falhas e de alguns deslizes notáveis, Abraão tem sido reconhecido como um dos maiores líderes espirituais da humanidade, como um homem de fé inabalável por muitas religiões subsequentes, como a judaica, a cristã e a islâmica. Ele desfrutava de íntima comunhão mística com Deus. Vemos isso em Gênesis 18:33 e 24:40, sendo esse um dos segredos da sua grandeza. Sua fé era exemplificada na sua decidida obediência a Deus. Para onde quer que Deus o chamasse, ele ia. Vejamos: o incidente de Ur, a partida de Harã. Ele aceitou uma vida seminômade, mesmo na terra de Canaã, sobre o sacrifício de Isaque e a confiança em sua ressurreição, e os cuidados de Abraão por sua família. Toda a sua conduta foi notável. Ele era um homem generoso e hospitaleiro. 11. Abraão e a sua tipologia. Ele tornou-se pai da raça espiritual, representando um aspecto da missão de Cristo como cabeça da raça e restaurador de todas as coisas. Efésios 1:10. Sua vida de peregrinações simboliza o tipo de vida que a inquirição espiritual requer de nossa parte. Sua incontável posteridade simboliza as famílias que pertencem a Cristo. O incidente com Isaque é retrato da ressurreição, da vida dentre a morte. A expulsão de Agar representa a rejeição divina dos não-herdeiros, aqueles que estão sob a lei mosaica e não entram no estado da graça por meio de Cristo. Gálatas 4:24-25. Seu pacto é um tipo do pacto entre Deus e os homens por intermédio de Cristo. Abraão representa os verdadeiros crentes em Jesus, que abandonam a idolatria e seguem a Deus quando são chamados. 12. A arqueologia e Abraão. As descobertas arqueológicas têm mostrado que a vida e os tempos de Abraão, segundo o registro do livro de Gênesis, concordam com o conhecimento recentemente adquirido sobre o segundo milênio antes de Cristo, principalmente no século XIX a.C. Têm sido encontrados muitos nomes de pessoas e de coisas que correspondem ao registro do livro de Gênesis. As informações de que dispomos sobre as leis e os costumes de então confirmam e nos fazem entender melhor os relatos de Gênesis. Essas descobertas desencorajam o ponto de vista de que Abraão personifica alguma tribo ou antiga deidade tribal,
ou apenas uma personagem mística de alguma antiga saga tribal. Descobertas arqueológicas específicas. Primeiro, escavações feitas em Nuzu, à margem do rio Tigre, revelaram informações sobre leis de herança e outros costumes da época de Abraão, justificando assim a preocupação de Abraão com a questão. Um homem podia adotar um servo ou escravo, ou qualquer outra pessoa para ser seu herdeiro, cumprindo assim todos os deveres relativos à família e à tribo. Isso explica o caso de Eliezer em Gênesis 15, 2 ou 4. Segundo, um herdeiro podia ser obtido através de uma concubina ou escrava, o que explica o caso de Agar e Ismael, em Gênesis 16. Letra C. A circuncisão era uma prática comum da época, e Abraão tornou-a como sinal do pacto, provavelmente devido à associação com a geração. D. A concubina não podia tomar o lugar da esposa na casa, mas a esposa também não podia expulsá-la. Isso explica a relutância de Abraão em expulsar Agar. Somente uma ordem divina foi capaz de devolvê-la. Gênesis 21, 12 ao 21. O Código Legal Hitita, descoberto na antiga capital hitita de Bogascoy, na Ásia Menor, lança luz sobre a compra do campo para sepultamento feita por Abraão. Segundo essas leis, certas obrigações feudais estavam incluídas quando era vendido um terreno inteiro, o que não sucedia quando somente uma parte do terreno trocava de dono. Embora Abraão quisesse comprar somente a caverna, as estipulações de Efrom foram à venda da propriedade inteira, e assim é provável que ele tivesse transferido para Abraão certas responsabilidades feudais. As árvores da propriedade eram indicadas no documento de venda, conforme usualmente se fazia nos documentos hititas. Gênesis 23, 17. F. Canaã. Após a morte de Terá, Abraão partiu de Harã e foi para a terra de Canaã. Gênesis 12, 14 e 5. A região montanhosa era pouco ocupada por uma população rarefeita, e isso na Idade Média do Bronze, cerca de 2000 a 1500 a.C., pelo que as descrições de Gênesis que fazem os patriarcas percorrerem as colinas da Palestina Central e as terras secas do sul, havendo muito espaço e pouca gente para opor-se a eles. Sendo assim, tal afirmação está correta. As cidades que são mencionadas como lugares habitados nos tempos dos patriarcas, como Mispa, Gibeá, Siquém, Betel, Dotã, Gerá, Jerusalém, que é Salém, Beersheba, entre outras, foram todas encontradas mediante as escavações e suas antigas histórias têm sido confirmadas. G. O local de Nuzu, perto da moderna Kirkuk, foi escavado entre 1925 e 1941. Ele data do século XV a.C. Milhares de tabletes têm sido desenterrados, ilustrando leis do matrimônio, da primogenitura, dos terafins e de muitas outras práticas, costumes e leis narradas em Gênesis. Descobertas similares têm sido feitas em Mari, um local próximo da moderna Abou Kemal, no Médio Eufrates. Foi encontrado também o nome Abraão, embora não especificamente relacionado ao personagem da Bíblia. 13º. Abraão e o Antigo Testamento. Além das narrativas de Gênesis, há alusões a Abraão em vários trechos do resto do Antigo Testamento. No pacto mencionado por Moisés, Deuteronômio 1:8, Canaã era a terra dada a Israel dentro do pacto firmado com Abraão, o povo de Israel, que descendia de Abraão, o amigo de Deus, segundo Crônicas 27. O Deus de Abraão era o Deus de Israel. 1 Reis 18:36. A proteção e a misericórdia divinas
derivavam-se do pacto com Abraão, segundo Reis 13:23. Os Salmos mencionam Abraão em várias conexões. Salmo 47:9, 105:6, 9 e 42. Abraão também é mencionado em trechos como Isaías 29:22, 41:8, 51:2, 63:16. Abraão é mencionado como pai da nação de Israel em Jeremias 33:26, Ezequiel 33:24 e Miqueias 7:20. Os livros apócrifos do Antigo Testamento dão prosseguimento a este uso, enfatizando o fato de que Abraão foi um grande profeta e também o homem do pacto com Deus. Há também uma referência no livro apócrifo de Eclesiástico 44, 19 ao 21. Outro tanto diz a literatura rabínica, como Bereshit Rabbah, Pirkei Arbot 5.4 e também Joséfo, na sua obra Antiguidades. Várias lendas figuram no livro de Judite e nas obras de Joséfo, apresentando-o como astrônomo de primeira grandeza. Seria ele então um astrólogo? Não sabemos. E isso teria compartilhado de sua sabedoria com os reis do Oriente e do Ocidente. E 14º, por último, Abraão e o Novo Testamento. Jesus aparece como filho de Abraão em Mateus 1:1. E ser alguém descendente de Abraão é reconhecido como fator significativo, embora isso não envolva direitos religiosos automáticos sem a correspondente espiritualidade. Mateus 1:2, 17. Abraão figura com proeminência na pregação dos apóstolos, Atos 3, 13 e 25, capítulo 7, 2 ao 32 e capítulo 13, 26. Nos escritos de Paulo, Abraão ilustra o modo da justificação, Romanos 4, 1 ao 16. Na Epístola aos Gálatas, a descendência espiritual de Abraão é a Igreja de Cristo. Na Epístola aos Hebreus, Abraão é o grande herói da fé, bem como o ancestral do sacerdócio levítico.